Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso Encontros na Academia Brasileira de Filosofia, recebendo aqui o nosso vice-presidente, professor de filosofia, lógico, uma das personalidades mais importantes da filosofia no Brasil, vice-presidente da nossa Academia Brasileira de Filosofia e um grande estudioso de renome internacional, que é o professor Guilherme Médici. Nós, dentro de tudo aquilo que a academia vem trabalhando nos últimos anos para poder fazer jus à sua missão original, à sua missão cultural, de pensamento, o Guilherme, sem dúvida, é uma pessoa que está profundamente envolvida com tudo aquilo que nós pretendemos, e é, sem dúvida, uma das figuras mais relevantes e importantes, né, dentre os membros da Academia Brasileira de Filosofia. Nós aqui, quando estávamos falando num outro encontro na academia, falamos do nosso confrade, membro da nossa academia, que é o professor Ives Gandra. Eu até falei que ele era uma das figuras mais importantes, mas fiz questão de realçar que dos decanos, né, porque nós temos aqui duas gerações de filósofos, de pensadores na nossa academia, e Guilherme, sem dúvida, é um dos mais relevantes dessa geração que agora, nesses momentos tão difíceis que vivemos no princípio do século XXI, está se propondo a pensar a filosofia brasileira e o pensamento brasileiro. Então, boa tarde, estimado confrade Guilherme Médici. Boa tarde, Edgar, obrigado pela apresentação. Para mim, esse convite é muito importante, é uma honra fazer parte desse novo ciclo de encontros aqui da nossa querida academia, né? Bom, acho que a gente poderia começar falando sobre as relações entre lógica e verdade, né? O que sempre orientou o meu trabalho acadêmico foi o estudo da história justamente da lógica, né? E, sobretudo, no período medieval, que é o período que me interessa particularmente, né, a lógica sempre esteve muito preocupada com a noção da verdade. Tanto é que, a partir do século VII, Santo Isidoro de Sevilha, o padroeiro da internet, dizia que a lógica teria como função discernir o verdadeiro do falso, né? Ele ali concebia a lógica naturalmente como uma arte liberal. Só que essa concepção, ela foi muito difundida, pelo menos até a primeira metade do século XIII. Então, você encontra lógicos importantes no século XIII, né, como Guilherme de Sherwood, né, um lógico muito habilidoso, que também defendia a mesma ideia. Lamberto de Auxerre escreveu uma lógica, que lá ele diz a mesma coisa, né, que a lógica tem por função discernir o verdadeiro do falso através da argumentação, né? Então, o que eu acho que seria interessante, se você me permitir, a gente poder falar um pouquinho sobre a história da lógica em geral, falar um pouco de lógica, né, porque o nosso público é muito amplo, de uma maneira bem simplificada, e eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, para que a gente fale de história da lógica, seria interessante, em primeiro lugar, esclarecer um pouco, de uma maneira um pouco mais rigorosa, a noção de lógica, né, que, como toda a noção que caracteriza uma disciplina, traz as suas dificuldades. Quem trabalha com direito, é muito difícil você dizer o que é direito. Quem trabalha com matemática, também, e vice-versa. Mas, num esforço muito grande de simplificação, a gente verifica que, a despeito da lógica ter sido caracterizada, concebida de diversas maneiras ao longo da história, ela sempre, de alguma forma, foi concebida, tomada como um estudo da relação de consequência que existe entre certos conteúdos, vamos dizer assim, que, uma vez admitidos, levam à admissão ou à rejeição de outros conteúdos, né?
E, aliás, é justamente por servir de ponto de partida para qualquer investigação sobre as condições em que certos conteúdos se seguem logicamente de outros, que essa relação de consequência lógica coincide com o objeto de estudo da disciplina. Pois bem, então, como as inferências envolvem conteúdos que se seguem logicamente de outros conteúdos, eu acho que a gente está autorizado, de algum modo, a dizer que a lógica tem como finalidade básica, precípua, dizer o que é uma inferência e de que maneira uma inferência pode ser justificada. Eu acho que essa é uma noção, um ponto de partida, uma noção provisória, preliminar, interessante para a gente poder começar a falar da história da disciplina. Então, de certo modo, também a história da lógica ela se baseia numa distinção que era muito comum entre os escolásticos do século XVII e XVIII, entre lógica natural e lógica artificial. Distinção essa, inclusive, que foi recuperada por um confrade nosso, o professor Paulo Coforado, a quem eu tenho uma dívida de gratidão imensa, né? Nosso querido Paulo. E, basicamente, os escolásticos do século XVII e XVIII diziam que haveria uma lógica natural constituída de pelo menos dois princípios absolutamente fundamentais, princípios esses reguladores e constitutivos, que constrangeriam a inteligência a admitir tudo a que a eles estivesse subordinado. Esses princípios seriam o princípio de identidade e o princípio de não contradição, que, numa formulação bem livre, a gente poderia dizer que o princípio da identidade diz que nós não podemos identificar no mesmo instante, no mesmo sentido, coisas que são distintas, e o princípio da não contradição poderia ser formulado também dessa maneira bem ampla, dizendo que não poderíamos distinguir aquilo que, simultaneamente, em mesmo sentido, é idêntico, né? Então, tais princípios seriam tão básicos que a mera tentativa de violá-los repugnaria a inteligência e se manifestaria de imediato como um absurdo, algo incompreensível, né? De fato, esses princípios podem ser mitigados, né? Podem ser atenuados, mas nunca cabalmente negados, violados, né? Então, esses princípios constituiriam, segundo esses escolásticos do século XVII, constituiriam aquilo que eles chamavam de lógica natural. Pelo caráter atemporal e invariável dos princípios, a lógica natural, então, seria uma lógica ahistórica, né? Que não é nem pode ser objeto de crítica ou revisão. Agora, por outro lado, você teria o que eles também chamavam de lógica reconstituída ou artificial. E essa lógica nada mais é do que o conjunto de sistemas, doutrinas, noções, propostas elaboradas pelos lógicos em todas as épocas, né? Pelo caráter provisório desses sistemas, dessas noções, dessas doutrinas, né? Sempre passíveis de revisão, de modificação, de correção, de ampliação e até mesmo de substituição, a gente pode dizer que eles constituem o material de trabalho do historiador da lógica, né? Então, esses sistemas e doutrinas e noções lógicas, né, que foram propostos ao longo da história da disciplina, eles se distribuem, né, em 4 períodos, grandes períodos, para a gente simplificar, né? O período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Mas, ao longo dessas 4 fases, não há, naturalmente, né, uma uniformidade, né? Os historiadores da lógica, eles são unânimes em considerar que, ao longo da história da disciplina,
nós observando pelo menos 3 picos de criatividade, de grande originalidade, né, na lógica. O primeiro deles aconteceu justamente na Antiguidade, com o criador da lógica propriamente dita, que foi Aristóteles, no século IV, depois os megáricos e os estoicos no século III a.C. Então, período do século IV até o século III a.C. é um período muito importante para a história da lógica, na medida em que ali se formam conceitos básicos, né, ancestrais da nossa lógica contemporânea, né? Depois começa um período de decadência e até de franca estagnação de mais de 1000 anos, e a lógica só vai se recuperar na Idade Média, no século XII. Então, a partir do século XII até meados do século XIV, você tem um novo momento de grande efervescência, discussão, criatividade, inventividade na lógica, envolvendo lógicos de grande envergadura, né? Notáveis lógicos como Pedro Abelardo, no século XII, poderíamos citar também no século XIII, Pedro Hispano, né? Que até há pouco tempo nós pensávamos ser um Papa português, Pedro Julião, Papa João XXI, mas hoje sabemos que se trata de um dominicano que viveu na região ali de Navarra, na Espanha, em Estela, né? Esse tratado, o tratado que ele escreveu, aliás, chamado Tratados ou Súmulas Lógicas, é a obra de lógica mais bem sucedida da história da disciplina, em todos os tempos, aliás. Quer dizer, um tratado medieval é o tratado que mais edições contou ao longo da história da lógica, começando a ser editado em torno de 1250 e permanecendo, sendo estudado até, basicamente, final do século XVI. Então, você vê aí um manual de lógica perdurando por mais de 3 séculos, né? Depois você pode falar também de outro dominicano importante, né? Que também não é muito conhecido na história da filosofia medieval, mas cada vez chamando mais atenção entre os historiadores da lógica medieval, que é o Robert Kewadby. E no século XIV, né, que do ponto de vista lógico seria, no caso da Idade Média, o mais interessante, você teria aquele que é considerado o maior lógico da Idade Média, que é o francês, né, o Jean Buridan, né? E que foi muito influenciado por outro lógico também excepcional, que foi o inglês Guilherme de Ockham, né? Então, a gente poderia falar aí de Abelardo, de Pedro Hispano, Roberto Kewadby, Ockham e João Buridan, né? Mas, de maneira nenhuma, esses nomes esgotam, né, a excelência dos resultados que foram obtidos nessa época. Bom, mas seguindo, depois no finalzinho do século XV, início do século XVI, a lógica medieval perde o fôlego e a lógica entra, aparentemente, porque os estudos ainda são muito incipientes, entra em estagnação, em decadência, com honrosas exceções aí, né? No caso Leibniz, sobretudo, embora seus principais escritos lógicos, né, só foram descobertos no século XX, né, então não foram influentes, né? Você tem o período moderno da lógica como um período de estagnação, né, em lógica. Talvez a gente mude essa concepção com o avanço dos estudos na área, né? Muita coisa sendo estudada, descoberta nesse período, mas a gente ainda não tem ainda dados para mudar essa conclusão. É um período até então considerado de decadência, que só vai, então, ser alterado na segunda metade do século XIX,
né, com os trabalhos de Boole, sobretudo de Frege, de Gottlob Frege, que, resumidamente, pode ser considerado também o fundador da moderna lógica matemática. E aí, depois, você tem um novo pico de desenvolvimento, criatividade na disciplina, o terceiro, como dissemos, e nós estamos aí, até hoje, né, nesse patamar alto aí de investigação lógica, né? Então, teríamos esses três momentos aí. Um na Antiguidade, um na Idade Média e outro que é o momento atual. Bom, mas, sem querer alongar muito a discussão, a gente pode dizer que, embora haja muitas divergências entre esses quatro períodos, né, há aspectos em comum que permitem que nós identifiquemos uma mudança, isso é muito interessante, uma mudança paradigmática na nossa disciplina. Né? Todos sabem que mudanças paradigmáticas, elas exigem um grau muito grande de maturidade da ciência, né? Grau esse que foi alcançado pela lógica e também para os físicos, né? Também houve uma mudança paradigmática entre os físicos, mas vamos nos concentrar na lógica, né? Essa mudança paradigmática vai acontecer justamente ali no final do século XIX, início do século XX, né, quando a lógica passa a contar com os métodos, técnicas e procedimentos dos matemáticos, e aí ela se amplia de uma maneira nunca antes imaginada, né? Então, você teria um paradigma chamado de, poderíamos assim dizer aristotélico ou tradicional, que compreenderia os três primeiros períodos, a lógica antiga, medieval e moderna, e o paradigma inaugurado no final do século XIX, que seria chamado, vamos dizer assim, de paradigma contemporâneo, né? Bom, o paradigma tradicional, ele teria... Paradigma, estou usando aqui aquela noção kuhniana, né, que todos conhecem, filosofia da ciência. Bom, eu não vou entrar nessa... A gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas, então, o paradigma tradicional, ele é motivado e fundamentado, basicamente, pelos resultados apresentados por Aristóteles nos seus primeiros analíticos. Essa obra é uma obra de suma importância para a história da disciplina, porque é a obra que justamente cria a disciplina, né, como tal. O próprio Aristóteles vai dizer que antes dele, Zenão de Eleia, né, o pré-socrático, né, teria criado a dialética. Então, os historiadores retrocedem ao início da lógica para o século V, época em que Zenão floresceu, mas, de fato, a lógica, tal como a entendemos hoje, é uma criação de Aristóteles, né? Então, Aristóteles não tinha sequer, não usava sequer o termo lógica para nomear a sua descoberta, né? Ele usava o termo analítica, ele teria um termo ainda um pouco mais amplo, né, que é difícil de ser traduzido, né, poderia ser traduzido como a teoria do silogismos, né, que compreenderia, então, a argumentação dialética, que envolveria a sofística, a peirástica, enfim, e você teria a parte demonstrativa, a apodítica dos primeiros analíticos e a demonstrativa nos segundos analíticos, né? E Aristóteles, ele mesmo diz isso, né, de que ele criou, aliás, ele diz isso no final das suas refutações sofísticas, né? É interessante, se vocês tiverem curiosidade, no final, no último capítulo, ele diz, olha, se alguém merece, estou tentando parafrasear livremente, né, o título de criador
disso tudo que eu fiz aqui sou eu, né? Sou eu, né? Ele diz isso e diz, eu fiz isso do nada. Normalmente a gente considera o que foi feito anteriormente, mas neste caso ele fala isso, é só você ler o último capítulo das Refutações Sofistas. Mas, no que se refere a essa discussão, a essa doutrina, não havia nada antes de mim. Então, é por isso que a gente diz, né, claro, entre outras coisas, que Aristóteles é o criador da lógica. Né? Bom, então, isso não quer dizer que o que foi desenvolvido em lógica no período que vem depois de Aristóteles, você tem os estoicos, né, que são formidáveis, mas também na Idade Média, na lógica moderna, se reduza aos resultados que foram alcançados no primeiro livro dos primeiros analíticos, né, que é a silogística acertórica e modal. Não. Né? Os lógicos posteriores eles expandiram muito esse saber, mas essa expansão não foi capaz de promover uma mudança paradigmática. Né? Isso só, de fato, ocorreu, como dissemos, no final do século XIX, sobretudo com a publicação da conceitografia do lógico alemão Gottlob Frege. Né? Então, isso em 1879. Frege, então, por isso, ele pode muito bem ser considerado o fundador da lógica contemporânea. Né? Na conceitografia, basicamente, Frege, a lógica, né, passa a ser o estudo das relações mais elementares e profundas entre conceitos e proposições, né? E esse estudo ele vai assumir nessa obra um duplo patamar, podemos dizer assim. Né? Primeiro, você investiga as relações interproposicionais a partir das noções de negação e implicação, originando aquilo que hoje a gente chama de cálculo proposicional. Em seguida, você passa ao estudo das relações intraproposicionais, né? Como a gente encontra no livro de Piaget. Né? Então, você estuda essas relações a partir das noções de variável, constante, função, argumento, quantificação, e aí você obtém ali um proto-cálculo de predicados. Né? Então, com isso, a conceitografia pode ser considerada a primeira exposição da lógica alimentar ou do cálculo de predicados, né, de primeira ordem, como um sistema axiomático, ou seja, com uma base primitiva, alfabeto, regras de formação, transformação, axiomas, completamente enunciada numa metalinguagem. E fundando, então, a tradição de considerar a lógica como um estudo do cálculo proposicional e do cálculo dos predicados. Né? É interessante a gente destacar que Frege, na conceitografia, ele não parte da noção de conceito, mas sim da noção de juízo, distinguindo entre juízo e conteúdo acerível, né? E chega, com isso, a resultados da mais alta generalidade e importância. Né? Bom, além dele fazer a partir da noção de juízo, ele se vale de 4 noções primitivas, né? Implicação, negação, quantificação universal e igualdade. Ele usa 9 axiomas e as regras de inferência. Então, ele chega a resultados muito interessantes, né? Como a rejeição da análise tradicional do juízo em sujeito e predicado em favor das noções de argumento e função. Isso se mostrou muito benéfico, né, para o desenvolvimento da disciplina, apesar de ser uma coisa aparentemente muito simples, e também a associação das variáveis com os quantificadores para expressar generalidade.
Então, desse modo, ele foi capaz de estabelecer um cálculo proposicional e uma teoria da quantificação envolvendo cálculos predicados de primeira e segunda ordem, até uma teoria ingênua dos conjuntos, né? Então, de fato, Frege pode também ser considerado, justamente pela publicação da conceitografia, como por assim dizer, pai da lógica contemporânea, né? E ali estaria o germe, né? Que permitiu com que a lógica se desenvolvesse de uma maneira tão espetacular como nós vemos hoje, né? Mas, então, essa é a visão, Edgar, da lógica, da história da lógica como um todo. Agora, eu me dedico, basicamente, ao período muito específico que vai do século IX, embora seja um período longo, né? Até, basicamente, o século XVI. Mas, enfim... Mas, olha, antes de você falar do teu tema específico, eu tenho duas perguntas aqui que... Primeiro, eu quero saber se existe alguma relação entre essa nova perspectiva da lógica, começa no século XIX, com, você falou do Thomas Kuhn, né? Há um efeito muito grande do paradigma da ruptura copernicana no pensamento ocidental como um todo, né? E aí você tem uma coisa que depois vem Kepler, depois vem Newton. E o que eu te pergunto é o seguinte: existe alguma relação entre essa transformação da lógica e esse processo geral do desenvolvimento da ciência? Primeira coisa que eu te pergunto, né, se há uma relação entre esses paradigmas, essas rupturas e a ruptura da lógica, e qual é, na sua opinião, a relação? E segundo, existe lógica natural? Ainda existe lugar para uma lógica natural? Obrigado pelas perguntas, Edgar. Então, essa noção de ruptura ela é muito importante se o historiador da lógica, especificamente, particularmente no nosso caso aqui, quer se valer da teoria kuhniana da ciência, né? Bom, você poderia utilizar várias alternativas aí para explicar a dinâmica do progresso científico, por assim dizer, mas no caso do historiador que quer utilizar a noção, a teoria kuhniana, a noção de ruptura é fundamental, porque se você for observar mais detalhadamente, só, como a gente disse, né, só ciências que alcançaram um grau muito alto de maturidade são capazes de lidar com momentos de crise e, a partir desses momentos, apresentar alternativas, né? Alternativas essas que, se forem, de fato, rupturas, vão coincidir como uma nova maneira, vamos dizer assim, de uma maneira intuitiva, né, de conceber os fenômenos, o objeto a que aquela ciência estuda, né? Então, você vê um fato muito comentado, né? Kant, na Crítica da Razão Pura, ele lembra muito bem, e ele, como todo pensador genial como ele é, também pode cometer erros, né? Ele vai dizer que ele quer fazer, basicamente, também uma simplificação, na filosofia, o que foi feito na lógica e na física, porque a lógica, segundo Kant, já era uma ciência acabada, as bases da lógica tinham sido todas determinadas, né, traçadas por Aristóteles, e o mesmo fez Newton com a física. Então, não haveria mais nada de muito relevante ser feito nessas duas ciências. Então, vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa na filosofia. Mas, enfim, ele errou tanto na lógica quanto na física, não é? Por quê? Porque, como todo período em que você sai, né, como Kuhn diz, né, da ciência normal e passa a ter alguma crise motivada por um fenômeno que
não é explicado pela teoria vigente, ou são várias as situações, né? Então, isso acontece na lógica no século XIX, né, com o surgimento de paradoxos, né? E aí Frege mesmo foi levado a desenvolver a sua conceitografia porque ele tinha problemas para resolver e que ele achava que deveriam ser resolvidos pela lógica e que a lógica vigente do século XIX não dava conta. Então ele falou, bom, eu vou ter que, então, parar e fazer alguma coisa nova. Né? Assim, de uma maneira bem didática, é mais ou menos isso. A questão da lógica natural, lógica natural é um termo ambíguo, né? É polissêmico. Né? Por exemplo, a gente usando aqui, nesse contexto, eu falei de lógica natural, basicamente como sendo um núcleo ahistórico transcultural, que seria basicamente uma lógica operatória espontânea que todos nós, de alguma forma ou de outra, temos, né? O acessamos, dependendo de qual é a filosofia da lógica que você defende, né? E a partir desses princípios, né, naturais, você poderia, então, raciocinar, argumentar, dialogar, etc. Né? Mas eu não sei em que sentido você quer falar da lógica natural, artificial, bom, uma lógica criada, não sei, mas enfim. Bom, como há várias versões do que seria uma lógica natural, né? Assim como você tem também a ambiguidade quando você fala de linguagens naturais, de linguagens artificiais, né? Enfim. E a lógica natural seria basicamente, nesse sentido que eu estou usando aqui, uma lógica espontânea, né? É como os medievais, às vezes, falavam lá no século IX, X, o primeiro lógico foi Adão, porque foi o primeiro a argumentar, a raciocinar, né? Então, ali você vê claramente que não havia uma distinção entre o que a gente fala em filosofia de uso e menção, né? Bom, se o primeiro lógico foi aquele que usou o princípio de não contradição, né? Então, esses medievais estão corretos, foi Adão, então. Né? Agora, se você utiliza como critério o critério da menção, obviamente, quem, vamos dizer assim, primeiro tratou do princípio da não contradição de maneira sistemática, aí sim foi Aristóteles, como todos sabem, no livro Gama da Metafísica, né? Mas então você vê que tem vários aspectos aí nessa sua pergunta, mas eu te agradeço aí. Eu devo ter respondido parcialmente, né? Não, mas fala sobre teu estudo. Eu estava preocupado com a lógica natural, porque se fala tanto de Aristóteles, e volta e meia eu lendo aí, participando de coisas, eu vejo as pessoas falar da lógica de Aristóteles como suficiente, né? Como suficiente. E aí eu não sei exatamente como é que no mundo da lógica, se isso existe, porque eu não sei em que mundo do pensamento, no campo da filosofia, as pessoas consideram a lógica aristotélica suficiente, e eu não sei exatamente para quê. Então, essa foi a minha pergunta, o meu objetivo da minha pergunta foi exatamente esse, é saber, porque eu sei que a filosofia e a lógica é um campo que está em permanente processo de transformação, né? E é um campo muito sofisticado, porque exige uma intimidade com a matemática muito grande, né? E eu sei que os lógicos, em geral, são assim a elite do pensamento filosófico, pelo que eu pude observar ao longo da minha vida, né? Tenho assim muita admiração pelos lógicos como um todo. Então, as suas considerações, elas são muito interessantes, que trazem muitas ideias e até problemas que o historiador da lógica se depara, né? Bom, no caso de Aristóteles, né, a gente pode repetir Dante, né, que dizia que ele é o mestre, né, daqueles que sabem, né?
Averroes também dizia, olha, Aristóteles ele é um ser divino, porque só um ser divino seria capaz de chegar aos resultados a que ele chegou, né? Então, bom, a despeito disso, você, você tem, de fato, uma realidade que é bastante objetiva, essa questão de, será que a silogística, né, a lógica de Aristóteles, ela basta para os dias de hoje? Bom, aí você pode desdobrar essa questão em vários aspectos, né? Bom, é uma questão, se a silogística serve para isso ou serve para aquilo, depende naturalmente da sua finalidade, né? Eu lembro, por exemplo, de conversar com um cientista social que estava falando de Durkheim, e ele dizia que, olha, Durkheim acha que a lógica, a silogística, a lógica tradicional, ela no estágio atual das ciências sociais, bastaria para resolver os problemas dos cientistas sociais. Bom, isso na época de Durkheim, né? Durkheim leu bastante John Stuart Mill, né? Enfim. Então, você vê, depende, talvez, então, será que para as ciências sociais você não precisa, né, de algo tão sofisticado, né, quanto os resultados mais, mais recentes, né, da lógica contemporânea? Bom, enfim. A outra questão que é tão interessante quanto diz respeito a essa ruptura paradigmática, né? Quando houve a ruptura, eu até publiquei um livro com uma coletânea de textos que colocam, que contrapõem opiniões daqueles lógicos tradicionais que, com o advento da lógica contemporânea, começaram a reagir dizendo que a lógica contemporânea não era lógica, era matemática. E eu coloquei numa segunda parte alguns artigos, né? Carnap, por exemplo, em que tento argumentar ao contrário, dizendo, olha, isso aí que vocês estão fazendo está ultrapassado, né? Vocês deveriam vir para o nosso lado e abandonar isso aí. E depois eu coloco no terceiro capítulo, esse livro chama A Antiga e a Nova Lógica, né? Um terceiro capítulo em que você mostra as opiniões conciliadoras, né? Como, por exemplo, o polonês Lukasiewicz, ele fala, olha, que mostra, né, que foi quem mostrou pela primeira vez, né, com o seu livro sobre a silogística de Aristóteles, que, na verdade, a silogística é um fragmento para simplificar, da lógica contemporânea. Então, ela não está incorreto, mas é só uma parte de algo muito mais extenso, né? Então, essa discussão não teria lugar. E aí as questões, por que eu vou estudar esse sistema em detrimento de outro? Bom, isso aí é uma questão das suas preocupações, né? Por que eu vou estudar uma lógica modal S5, o outro vai estudar uma lógica deôntica, o outro vai estudar, bom, enfim, a lógica paraconsistente, né? As lógicas, alguma dessas lógicas paraconsistentes. Bom, mas por que uma ou outra? Bom, enfim, depende. Ou então eu vou estudar a silogística, né? Há uma tentativa de recuperar a silogística dentro de uma perspectiva contemporânea hoje em dia muito interessante, não só na lógica propriamente dita, mas em outras, vamos dizer assim, disciplinas, né? Como neurociência, né? Esse tipo de coisa. Mas então é interessante sua pergunta, porque ela se desdobra em vários aspectos que preocupam o historiador da lógica, né? Por que há um sistema lógico que deveria ser preferível a outros, né? A silogística é menor porque foi apresentada tem mais de 2.000 anos? Bom, depende. Os medievais também, já para chegar ao que você está perguntando que eu faço, né? Os medievais, claramente, eles chegaram num grau tão alto de sofisticação, né? Isso é visto hoje em dia quando você vê teoremas da lógica contemporânea sendo renomeados com nomes de autores medievais, né?
E outras coisas, você repara também alguns textos que são editados e os historiadores da lógica percebem que ali há uma doutrina muito sofisticada que nós não temos aparato instrumental para dar conta daquilo ali ainda, de uma maneira exaustiva. Então, teríamos que desenvolver um aparato lógico adequado para tentar resgatar o que foi feito naquela época que se perdeu na história. Mas muito se diz que os medievais pararam ali no século XIV porque não dispunham das ferramentas que foram desenvolvidas só lá no século XX. A principal delas, o uso da linguagem artificial. O fato dos medievais não terem uma linguagem artificial, né, teria sido uma das principais causas da estagnação da disciplina em determinado momento, que é ali no finalzinho do século XV, início do XVI, né? Mas, enfim, é isso. De uma maneira bem simplificada, é isso. E quais são os seus estudos hoje, Guilherme? O que é que você tem se dedicado? Bom, basicamente, como eu te disse, eu me dedico a estudar a história da lógica escolástica medieval, né? Que seria a lógica desenvolvida desde o início do período medieval em lógica, né? Que é ali o século IX, 810, que é a publicação da Dialética de Alcuino, que foi responsável, olha aí como é que a gente vai lembrando, por exortação de Carlos Magno, né, do primeiro grande renascimento que a história, né, vivenciou. Porque a gente só fala do renascimento italiano, né? É o renascimento, ele chama de renascimento carolíngio, né? Carolíngio, historiador, né? Exatamente. Então, você vê, a Idade Média, ela contou com 2 renascimentos antes do renascimento, que é o mais festejado, que é o renascimento italiano. Um no século IX, né? Alcuino, então, teria sido escolhido por Carlos Magno para reunir material e pessoas que começassem a resgatar a cultura que no Ocidente, naquele momento, estava praticamente parada, né? Então, esse é um renascimento importantíssimo, porque sem esse renascimento, a gente não teria nada que veio antes, né? Então, o exercício, aquela coisa do exercício dos copistas, aquilo tudo, né? Você vê os nossos manuscritos mais antigos da antiguidade, os próprios manuscritos bíblicos, né, completos, são dessa época, século VIII, IX, né? Então, esse renascimento foi muito importante para a cultura em geral e para a lógica em particular, porque filosofia em geral, do século IX até o XII, você só tinha, na antiguidade, 3 obras e algumas monografias secundárias, que eram categorias perihermeneias, né, da interpretação, que são obras de lógica, acompanhadas da Isagogé de Porfírio, que é uma introdução às categorias de Aristóteles. Então, se o sujeito, né, nesses 300 séculos, quiser estudar filosofia, ele ia estudar lógica, né? Mas, enfim, aí depois, no século XII, com um novo renascimento, né, aí já um renascimento motivado pelo desenvolvimento econômico, né, ali do centro da Europa, enfim, a criação de escolas, né, escolas ligadas a catedrais, escolas ligadas a igrejas, né, bom, enfim, você tem um renascimento, um novo renascimento do ensino e da lógica em particular. Então, você ali nesse momento recupera todo o restante do legado greco-romano que nós conhecemos até hoje, né? E aí isso fez com que os medievais, então, não só se esforçassem para recuperar esse material, mas para assimilar e, o que é mais importante para nós, expandir e aprofundar. Então, é falso dizer que na Idade Média o que houve de lógica é basicamente uma repetição
ou então uma novidade aqui e ali vinculada à teoria aristotélica do silogismo. Isso é falso, isso aconteceu também, né? Mas há muitas doutrinas novas, né? Eu posso citar aqui os estudos recentes sobre o que os medievais chamavam muito, de uma maneira jocosa, se eu posso dizer assim, de insolúveis, né? Os insolubilia, né? Que basicamente seriam sofismas que lidam com autorreferência, né? E o mais famoso deles é o paradoxo do mentiroso, né? Eu minto quando digo a verdade, né? Então, se eu minto, eu digo a verdade, né? E se eu digo a verdade, estou mentindo. Não é aquele o paradoxo do mentiroso. Bom, as soluções que foram dadas a esses paradoxos no século XIV estão sendo resgatadas atualmente. Você vê lógicos aí com grande habilidade, competência, né, como é o caso, aqui a gente pode citar, que também é historiador da lógica medieval e um grande lógico, né, que é o Stephen Reed, né, da Universidade de St. Andrews, resgatando autores medievais, como o caso o inglês Thomas Bradward Dean, e usando essa doutrina como uma proposta para a resolução do problema como ele é considerado hoje. Então, mostrando que a discussão ali era muito sofisticada e que não se reduzia a meras extensões do que Aristóteles eventualmente apresentou na sua obra lógica, né? Estamos aqui recebendo, entre os membros da academia, temos aqui o nosso confrade Jorge Trindade e também nosso confrade Júlio Sterno, que também está de São Paulo. Olá, Júlio, olá, Jorge. Júlio, teria alguma observação a fazer, Júlio? Não, eu acho que é muito isso mesmo, né? A lógica teve um desenvolvimento muito grande a partir do século XIX, né? Eu acho que a grande revolução da lógica começa um pouco antes, começa com Bully, né? E hoje existe uma produção tão grande na área de lógica, né, que você tem aquelas contestações sociais aí, o que o Guilherme se referiu, né, muitas vezes hoje em dia pessoas mais tradicionais na área de filosofia dizem, isso aí não é filosofia, isso é matemática, né? Ao que eu respondo, que eu costumo responder, bom, quanto à acusação de ser matemática, é mesmo, né? E não só é matemática, como é matemática pesada. Nem por isso deixa de ser filosofia, muito pelo contrário, né? Alguns problemas clássicos da filosofia, a gente ataca usando todo esse ferramental matemático de que hoje a gente dispõe, né? Claro que você pode fazer, brincar com formalismos lógicos sem que isso tenha muita consequência filosófica, mas você também pode usar esses formalismos para mexer em problemas filosóficos importantes. Isso se faz com frequência, especialmente por muitos colegas aqui no Brasil. No Brasil tem uma escola de lógica que começou com o Newton da Costa, que é o pai de todos, tá certo? Que se desenvolveu muito e é reconhecida hoje internacionalmente, né? E dentro disso a gente tem muitas áreas, né? A gente tem uma área muito grande de fundamentos da matemática, que essa sim deve... E dentro de fundamentos da matemática, você, de novo, tem problemas filosóficos muito importantes, né? O que são objetos matemáticos, né? Platão não larga esse osso, né? O que são os objetos da matemática, né? E a gente
tem hoje ferramentas para tentar discutir esses termos em grande profundidade. Então, a área de fundamentos da matemática é uma grande área de aplicação da lógica, né? Formalismos alternativos de raciocínio são uma grande área de aplicação da lógica, né? E de grande utilidade prática, né? Em muitas áreas você tem necessidade de implementar esquemas de raciocínio que não cabem nos cânones da lógica de predicados que a gente aprende lá no grupo escolar, né? Então a gente precisa porque precisa de desenvolver formalismos novos para dar conta dessas necessidades que a prática nos impõe. De novo, lógicas paraconsistentes, paracompletas, e por aí vai, multivaloradas, tá? Que são todas áreas em que o Newton da Costa mexeu e foi pioneiro. Tem hoje uma enorme importância prática, né? Uma outra área que eu me dedico o overlapping, a inter-relação entre lógica e probabilidade estatística, e por isso que eu gosto tanto do Boole, né? O Boole foi a primeira pessoa que começou a mexer nisso, tá certo? Ele, no livro dele, o Laws of Thought, ele mostra, tá certo, que probabilidade é uma extensão da lógica clássica, né? A lógica clássica é um fragmento, é um caso particular de teoria de probabilidade, né? E essa área, todas essas áreas se desenvolveram muito, tá certo? Usando todas as ferramentas que a gente tem da matemática para mexer em problemas que têm grande impacto e consequência filosófica, né? Então, viva a filosofia, viva a lógica e viva mais ainda as duas juntas. Meus pitacos na conversa. Guilherme, por favor. Sim, viva a lógica, viva a filosofia. Isso me faz lembrar o Aristóteles, né, que está muito presente aqui na nossa conversa. Uma obra que ele escreveu, mas que infelizmente só chegaram a nós fragmentos, né? Uma obra chamada Protréptico, né? E, como o nome diz, seria uma exortação aos jovens para estudar a filosofia. Então, ele ali desenvolve um argumento muito simples, mas muito interessante, aliás, porque usa, né, Júlio, uma regra muito interessante, que é a regra chamada, por vezes, lei de Clavius, que é a consequentia mirabilis, né? Que permite que você conclua algo a partir da sua própria negação, né? Então, ele vai dizer, se devemos filosofar, então devemos filosofar. Agora, se não devemos filosofar, então devemos filosofar, justamente para poder explicar por quê, né? Então, não tem saída. Nós devemos filosofar sempre, né? Então, isso aí, o Júlio está completamente correto, concordo plenamente com ele. Devemos também estudar lógica, que, embora Aristóteles não tenha considerado como uma parte da filosofia, ela tradicionalmente sempre foi assim considerada. Hoje está um pouco destacada novamente, mas por muito tempo, tradicionalmente, sempre foi tomada como parte, né, da filosofia. Mas isso aí foi bom, me fez lembrar essa obra de Aristóteles, que infelizmente só temos fragmentos, do Protréptico, né? É isso. Alguém teria alguma outra questão, gente? Nós vamos certamente continuar essa discussão em outros encontros aqui. É claro que aqui na nossa academia os diálogos são infinitos, porque tem todo tipo
de filósofos aqui dentro, de pensadores, né? Eu gostaria muito de agradecer, mais uma vez, ao nosso vice-presidente, filósofo, historiador da lógica, Guilherme Willi. Certamente retornará aos faremos novos programas sobre temas específicos. Estou à disposição. Foi muito bom, agradável. Queria de novo agradecer o convite, foi ótimo, a presença de todos, Jorge, Júlio, os outros que eu não consigo ver aqui na minha tela, mas, enfim, como mensagem, eu acho que o próprio argumento do Aristóteles veio bem a calhar, né? Vamos filosofar sempre, sempre, sempre. Sempre. Fátima, tá bom. Okay. A Fátima está agradecendo, e é isso mesmo. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Jorge. Um abraço, parabéns. Júlio, Idalina, Fátima, José Valber, Samuel, estaremos aqui novamente, mais um Encontros na Academia Brasileira de Filosofia. É isso, meus amigos. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos Parabéns. nós. Vamos filosofar, como disse o Guilherme, ou melhor, Aristóteles, e depois, e que esse seja um dos lemas da nossa Academia Brasileira de Filosofia. Tá bom? Obrigado. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.